Olha, para o homem atual, ou como dizia o apóstolo Paulo, né? Para o homem deste século, né? As coisas, elas andam bem quando as circunstâncias são favoráveis. Isto é, quando vai tudo bem na família, quando vai tudo bem nos estudos, quando vai tudo bem principalmente nos negócios, né? Numa sociedade que valoriza muito o ter e não o ser, né? Olha, quando tudo vai bem nessas áreas, o homem deste século, né? O homem comum, ele entende que tudo está caminhando como deveria caminhar. Se as circunstâncias são favoráveis, ele acha que tudo vai bem. Mas olha, para nós que confiamos em Deus, para nós que conhecemos a ação de Deus na história, e até pessoalmente, nós sabemos que Deus tem um plano para nós maior do que aqueles que nós fazemos para nós mesmos. Porque é comum para o homem, às vezes, fazer o seu plano de subsistência, né, na terra. Aquilo onde ele vai trabalhar para render os frutos, para ter uma família, para ter uma herança, para ter uma aposentadoria ao final da vida. Quer dizer, esse é mais ou menos o caminho que o homem traça. Mas só que Deus, de maneira paralela, Ele tem um plano para a nossa vida. Um plano para aqueles que o buscam. Deus, Ele tem um propósito específico que muitas vezes, olha, presta atenção, muitas vezes é maior do que nós possamos até imaginar. O que Deus, Ele tem preparado e pode fazer através de nós, muitas vezes supera as nossas expectativas, porque é uma ação pela fé. É uma ação direcionada por Deus. E quando nós passamos a entender isto, nós vamos ver que a nossa vida, mesmo que as circunstâncias, aquele momento, não aparente ser favorável, Deus está no controle. Deus está conduzindo. Um dos grandes exemplos disso, nós podemos ver na história de José do Egito. Se você não conhece, você pode ir lá no livro de Gênesis, né? Ali a partir do capítulo 37, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E você vai ver que história linda. Agora é uma história de luta, uma história de adversidade, que ao fim de tudo, o nome do Senhor foi glorificado e o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, foi preservado graças a uma ação soberana e imprevisível de Deus. José, como você vai ler ou você conhece, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi vendido e ele acabou sendo levado no final desse processo de venda para o Egito. Lá no Egito, além de ser vendido, ele passou por algumas dificuldades, chegou a ser preso injustamente. Mas mesmo nesses momentos de prisão injusta, como, por exemplo, tem no capítulo 39 de Gênesis, quando ele foi preso na casa de Potifar, o verso 21 diz: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro, quer dizer, até na prisão. A mão de Deus foi estendida e ele foi tratado de maneira diferente, porque tudo fazia parte de um propósito de Deus. No final de tudo, José, ele tornou-se uma autoridade no Egito, que fez com que a sua família inteira não morresse de fome. E a sua família inteira simplesmente era o povo de Deus. Jacó,
seus filhos, seus descendentes. E no final já lá da vida, quando Jacó havia morrido, os irmãos que tinham vendido José ainda jovem, eles ficaram com medo que talvez José fosse se vingar por ter sido lá atrás vendido, né? Como escravo. Mas aí José, no capítulo 50 de Gênesis, verso 19, diz: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Isto é, José entendeu que mesmo as circunstâncias mais adversas que ele passou, sendo vendido como escravo, indo parar ainda no cárcere, tudo isso fez parte de um plano divino, porque ele se tornou a segunda pessoa do Egito em autoridade. E a partir da sua posição, ele pôde acolher todo o povo de Deus, o seu pai e seus irmãos, e sustentá-los no período de grande seca que teve em toda a terra, que durou 7 anos. Eu queria que nós pudéssemos, a partir desse grande, exemplo, e lindo exemplo bíblico, entender que Deus está conduzindo a nossa vida. Deus, conduz a sua vida. Simplesmente coloque-se na presença dEle como um instrumento a ser usado por Deus. E na sua caminhada, mesmo quando as circunstâncias não lhe forem favoráveis, diferente do mundo, eu digo para você, está tudo bem, está tudo no controle, está tudo na direção divina. Não julgue a sua história inteira por um momento de adversidade. Você pode passar por uma luta hoje, mas olha, sua história é longa. Deus, ele está no controle. Quando Deus está no controle, como diz o apóstolo Paulo quando escreveu lá aos Romanos, ele diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vamos perseverar em cada momento, nos momentos onde as coisas parecem não andar muito bem. Vamos perseverar em oração, sabendo que Deus está no controle. Quando as coisas estiverem muito bem, vamos perseverar também em oração para não perdermos o foco. Que Deus abençoe a tua semana. E a partir dessa simples reflexão, você possa começar bem. Que Deus te abençoe.